Boa noite. Boa noite. Hoje entenderemos um pouco do mercado de trabalho, sua situação atual e suas perspectivas para o futuro. Sabemos que a taxa de desemprego é instável, mas como os cientistas descrevem esse fenômeno? É o que descobriremos hoje no Jornal Regional. Com a ascensão do capitalismo e a utilização do trabalho assalariado em larga escala, o mercado de trabalho surge como uma instituição fundamental ao funcionamento da economia. Então, o mercado de trabalho ele não pode ser analisado isoladamente do contexto da economia. As modificações de salários, rotatividade, desemprego e outras variáveis determinantes são condicionadas pelo nível e pela flutuação da atividade econômica. Isso tanto no curto prazo quanto a longo prazo. Muito bem, para analisarmos o mercado de trabalho, precisamos entender os componentes da força de trabalho. São eles: população economicamente ativa, que inclui entre empregados formais e informais 101,3 milhões, e desempregados, que somam atualmente 7,8 milhões. A taxa de participação da força de trabalho representa a proporção da população em idade ativa que está na força do trabalho. A taxa de participação é igual a PEA sobre a população em idade ativa. No primeiro semestre, a taxa de participação no Brasil foi de 62%. Já a taxa de desemprego representa a proporção da força de trabalho que está desempregada. Ou seja, a taxa de desemprego é igual ao número de desempregados sobre PEA. No Brasil, no primeiro semestre, a taxa de desemprego foi de 7,9%. Boa noite, estamos ao vivo na Prefeitura Bairro da Vila Sussu, acompanhando casos de desempregados em busca de uma oportunidade de emprego. Estamos aqui com Maria Silva, mãe de 9 filhos, que está há 6 meses desempregada. Maria, você poderia nos dizer quais são suas expectativas para hoje? Claro, Rosana. Eu trabalho aqui 5 anos de auxiliar administrativo, porém eu estou desempregada há 6 meses. Estou aqui em busca de uma vaga de emprego. Desde então tem sido muito difícil para encontrar uma vaga, mas hoje eu estou bastante esperançosa que eu vou sair daqui com a minha vaga para poder sustentar minha família. Vamos falar aqui com Ana, que está desde cedo na fila em busca de uma oportunidade de emprego. Ana, como estão as entrevistas? Eu confesso que eu estou bem nervosa, mas também estou animada. Eu estou desempregada há 1 ano e eu venho fazendo bicos para tentar sobreviver. Espero que hoje eu consiga finalmente um emprego fixo. Então, eu analisando alguns dados, eu percebi que mesmo com a queda em desocupação no Brasil, o Brasil também possui muitos trabalhadores informais. Cerca de 38,6% dos trabalhadores trabalham sem carteira assinada no Brasil. Esses dados são de até maio de 2024. Entrevistamos o Sr. Mário da Silva, que representa os milhares de trabalhadores informais que existem no Brasil. Eu trabalho há 5 anos. Eu gosto da flexibilidade porque eu não tenho patrão, não tem mãe de mim. E eu trabalho em tese a hora que eu quero, faço meu dinheiro, não tenho muita cobrança. Mas a parte ruim é que eu não tenho segurança. Então, no dia que eu não conseguir vender, eu estiver doente, eu não tenho quem me cubra. Ele também apresentou outros pontos negativos em sua perspectiva sobre os trabalhadores informais. A parte ruim é que não tem 13º, não tem férias, não tem INSS, ou seja, se eu cair doente, fica por isso mesmo. Eu também não tenho seguro-desemprego, não tem nada disso. Então é uma profissão complicada. Mercado de trabalho em os desafios enfrentados pelo público jovem. Você sabia que, atualmente, um dos públicos que mais apresentam dificuldade de ingressar no mercado de trabalho são os jovens? Nos últimos 20 anos, a taxa de desemprego juvenil é de 13,39%, enquanto a de adultos e idosos são cerca de 4,50% e 1,15% respectivamente. Mas para nos aprofundarmos nesse assunto, vamos te apresentar o que é o mercado de trabalho. Ele diz respeito às formas de trabalhos existentes que oferecem remuneração, sejam elas exercidas intelectuais e ou manualmente. E para que ele serve? O principal objetivo é fazer a economia do país e do mundo caminhar, além de suprir as necessidades humanas do trabalhador em troca da sua mão de obra.
O jovem faz parte de um grupo que enfrenta maiores dificuldades de inserção, por isso, tendem a se alocar em situações precárias que resultam na baixa escolaridade. E a solução principal é o investimento na educação, que atualmente é uma necessidade para encarar o mercado de trabalho formal e qualificado. Mas me diz, apenas o investimento na educação irá garantir uma vaga no mercado de trabalho? Não se enganem. Existem inúmeros fatores que impedem o seu crescimento profissional, podendo diversificar de um jovem para o outro. Eles podem variar entre 1. Relações familiares. A falta de amadurecimento e compreensão da família pode impedir o seu engajamento na vida acadêmica, dificultando que conquiste a sua independência pessoal e profissional. 2. Problemas culturais. Tradicionalmente, em cidades pequenas, podem haver limitações das possibilidades de emprego ao jovem, dando enfoque somente em serviços mais simples que não exigem tanta proatividade deles. 3. Preconceito. Muitos os enxergam como despreparados e irresponsáveis, o que prejudica a sua iniciação no mercado e afeta seu psicológico, fazendo-os duvidarem da sua própria capacidade e do seu próprio talento. E por que o jovem possui essas dificuldades? O jovem é atualmente muito tecnológico, e geralmente empresas de cidades do interior, por exemplo, não possuem estruturas suficientes para recebê-los. E a falta de apoio da família, que muitas vezes influenciam na autoimagem, autoestima e motivação deles, interferindo diretamente no seu empenho profissional. E o que o mercado de trabalho exige do jovem? Hoje, o principal requisito é o jovem saber fazer, ou seja, ter determinação para obter mais do que apenas o certificado, é necessário saber aplicar o conhecimento vindo dele. E para finalizar, vamos dar algumas dicas com o intuito de instruir e ajudar no seu ingresso ao mundo do trabalho. 1. Cargos inferiores ao almejado. Invista em cargos inferiores, mesmo recebendo menos do que deseja. A experiência adquirida não tem preço e irá contribuir positivamente no seu futuro. 2. Invista em conhecimento. Isso irá agregar mais valor e autoconfiança ao seu trabalho. Tenha curiosidade em aprender sempre. 3. Dialogue com a sua família. Diga seus objetivos e discuta possibilidades com seus familiares. Peça compreensão. É o seu futuro que está em jogo. 4. Responsabilidades próprias. Esteja apto a assumir suas responsabilidades para alcançar sua independência e seguir os seus sonhos com seu próprio esforço e dedicação. É isso aí. Boa sorte na sua jornada e por mais difícil que seja, não desista. Você vai conseguir! Estamos aqui com a nossa economista e especialista em trabalho, Helena. Ela vai passar para a gente algumas informações sobre o mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? É uma honra ter sido convidada, tá? Eu trarei algumas informações para vocês a respeito do mercado de trabalho, certo? Acerca da informalidade, a gente sabe que a informalidade no Brasil é um reflexo de vários fatores, incluindo a complexibilidade das leis trabalhistas, a carga tributária elevada e a falta de oportunidades formais de emprego, certo? Então, assim, porém, a informalidade, ela também sustenta muitas famílias que, de outra forma, estariam desempregadas se não houvessem essa oportunidade no emprego informal, certo? Certo. Falando aí, né, de mercado informal, quais são as possíveis soluções para reduzir a informalidade? Sim, uma ótima pergunta. Existem várias soluções. Uma delas seria a simplificação das leis trabalhistas, certo? Uma outra forma seria também incentivar a formalizações com benefícios fiscais e criar programas de apoio ao microempreendedor. Essas soluções são algumas das medidas que podem ajudar a reduzir a informalidade, tá? E é importante também investir em educação e qualificação profissional para aumentar a empregabilidade dessas pessoas. Como você tem assim uma gama de conteúdos, como você conhece muito
muito sobre o mercado de trabalho. Eu perguntei se você poderia ajudar os nossos telespectadores com algumas dicas para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Algumas pessoas que estão aí há muito tempo sem ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo jovens, né, que é a primeira vez que vão ingressar no seu primeiro emprego, quais seriam assim, as dicas-chave para poder eles entrarem no mercado de trabalho? Certo. Então, assim, eu vou trazer algumas dicas excelentes para vocês. Serão dicas relacionadas a quem já tem o seu próprio negócio, que é no mercado informal, e quem está em busca também do seu primeiro emprego ou do seu segundo emprego, certo? Então, vamos lá. A primeira delas, que é extremamente importante, é a criatividade. Então, pessoal, tenham criatividade, sejam criativos. Então, assim, por mais que a criatividade ainda seja muito associada a áreas da comunicação e produção, ela é uma habilidade chave em qualquer indústria. Com a capacidade, um ser humano que tem a capacidade de pensar em novas ideias e formas de resolver problemas, esse profissional ele consegue se destacar nas mais diversas posições, com muitas responsabilidades diferentes. Além da criatividade, é necessário que tenha uma versatilidade, que o indivíduo ele esteja aberto a mudanças, certo? A gente sabe que nos últimos anos, os últimos anos mostraram que para se manter no mundo atual, as empresas precisam ser versáteis. Então, assim, lidar com o inesperado e encontrar soluções rápidas para os problemas é necessário, certo? Isso significa que as equipes das companhias devem estar prontas para se adaptar aos mais variados cenários, que incluem novidades tecnológicas e também as novas possibilidades dinâmicas de trabalho, como o home office, certo? Então, assim, outra dica interessante é que a pessoa ela tenha um certo domínio de tecnologias. Então, assim, quanto mais os anos se passam, mais as tecnologias se aprimoram. E para que tudo funcione de maneira alinhada, os funcionários precisam dominar as formas tecnológicas que já fazem parte do dia a dia. E saber também da importância de sempre se atualizar quanto às novidades, tá? Então, assim, uma outra dica bem interessante seja um conhecedor de idiomas. Tem aí o inglês, tem o espanhol, tem diversas línguas, certo? Que com a globalização ela colocou o mundo inteiro a um clique de distância, que significa que maiores oportunidades de integração, aprendizado e possibilidade de fechar negócios. Porém, a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades pode ser um desafio, contornado pelo conhecimento de mais um idioma, certo? Além do conhecimento de idiomas, é necessário que o profissional ele tenha um comprometimento, que é uma última dica que eu quero deixar aqui para vocês, certo? Que é visando que já estamos na geração Z. Infelizmente, é uma geração que é conhecida, tem uma certa fama de não levar o profissionalismo a sério. E hoje no Brasil, são diversos profissionais qualificados, mas poucos que têm um comportamento de ter um certo comprometimento, certo? Então, assim, essas são características importantes, tá? Que vocês tendo essas características, vocês vão estar um passo à frente, certo? Uma competência que nunca sai da moda é o comprometimento. Porque, afinal, a gente sabe que cumprir prazos e entregar o que foi combinado é o mínimo que se espera de um colaborador, tá? Então, essa responsabilidade precisa estar presente em todos os profissionais que fazem parte do mercado de trabalho e naqueles também que querem ingressar, certo? Então, independente do seu grau de senioridade, tá? Tá, muito obrigada, senhora Helena. Foi um prazer estar com você, né, aqui, dando essas dicas. Eu acredito que os nossos telespectadores já sugaram todas essas dicas aí para eles, né? E é um prazer mesmo estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês, precisando, querendo me convidar novamente.
só falar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Desejo para vocês muito sucesso e uma boa sorte, tá bom? Tchau, tchau. O Jornal Regional se encerra por aqui. Fique agora com o Desencontro com Bárbara Fernandes. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Manuel, tenho 44 anos, há 17 anos eu trabalho na área administrativa de um banco público, né, e sou seletista e vou falar que eu entendo, né, da diferença entre ser seletista e ser autônomo. Na verdade, o seletista ele tem aquelas vantagens, né, de que ele tem aquela proteção, trabalho, a legislação trabalhista dá alguns direitos ao trabalhador, mas em relação ao autônomo ele já não teria tanta essa proteção, né? Os direitos, ele seria o próprio patrão, a empresa e o empregado, uma pessoa só, então é um desafio muito grande para o autônomo. Mas também existe algumas vantagens e desvantagens, né? Essa seria, na verdade, a vantagem do seletista e a desvantagem do autônomo. A desvantagem do seletista é porque ele está limitado àquele salário, né, à vontade do patrão. Já o autônomo, ele não está limitado, ele que administra a empresa de uma pessoa só e ele pode partir para mais pessoas, né? O MEI mesmo parece que pode ter um empregado, uma pessoa trabalhando com ele, e ele pode partir, ele pode aumentar, né? E a melhor coisa que eu acho que um autônomo pode fazer é escalar o seu negócio, né? Então existe essa possibilidade, mas eu acredito que no Brasil é um desafio muito grande, não só ser autônomo, mas também crescer, ser empresário. A legislação é muito complexa, principalmente a tributária, mas eu acho que se for com garra e determinação, então ele pode crescer. O seletista pode crescer? Pode, né? Mas realmente um autônomo ele pode crescer ainda mais, né? Quanto maior, né, as dificuldades, maiores os desafios e também maiores, vamos dizer, as recompensas, né? Essa que eu acredito. Boa noite, me chamo Thelma Rosário de Oliveira, sou autônoma, esteticista, trabalho há mais de 25 anos como autônoma. Eu jamais largaria minha profissão para trabalhar de carteira assinada, a não ser que fosse um concurso público muito bom mesmo, porque eu faço meu horário, eu decido quais clientes eu vou atender, que eu trabalho com estética e cosmetologia, sou massoterapeuta e esteticista formada. Então, no mercado de trabalho hoje, eu não me vejo trabalhando como funcionária, porque eu tenho a liberdade de decidir os dias que eu atendo, o dia que eu saio para trabalhar, o horário que eu vou iniciar meu trabalho. E assim, eu sou muito grata à vida pela profissão que eu escolhi, sou muito feliz com a minha escolha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje entenderemos um pouco das perspectivas. Ai, meu Deus! São eles: população economicamente ativa, que incluem. São eles: população economicamente ativa, empregados formais e informais que chegam a 101 milhões. 101 milhões de Ah, tá muito caro, não vou comprar não. Faça no precinho que eu compro. A vez da representa os muitos trabalhadores informais do Brasil. Ele é autônomo, não tem carteira assinada. Corta. Acabou?